Olá pessoal, tudo bom? Professor Ramon aqui novamente no curso de Técnico em Redes de Computadores. A gente vai agora para a terceira e última aula do nossa disciplina Tópicos Especiais de Rede. Vamos lá? Começando aqui pelo nosso roteiro da aula, a gente vai falar um pouco sobre as introduções aos protocolos, os principais protocolos existentes hoje, as funções de cada protocolo de rede. A gente vai falar hoje sobre o principal protocolo que rege as redes de computadores, que é o TCP/IP, e vai falar um pouco sobre como funciona o translado de informações nas suas principais camadas. A gente vai falar um pouco sobre cabeamento estruturado e vai dar uma pequena introdução sobre ferramenta de teste de diagramação, focando em duas principais ferramentas hoje indispensáveis no sistema de cabeamento estruturado, que é o PackTrace e os da Cisco e o programa Visio da Microsoft. Beleza? A gente vai falar agora um pouquinho sobre os protocolos de rede. Como o nome já diz, protocolos são um conjunto de regras que permite comunicação entre computadores conectados à internet. Na prática, os protocolos são softwares que vão regir como a comunicação deve ocorrer nas redes de computadores. Elas facilitam e padronizam os tipos de comunicação e como as mesmas devem fluir dentro das redes. Os principais protocolos que vamos falar hoje é o TCP/IP, ao qual rege as redes de computadores hoje, o protocolo HTTP, o HTTPS, o protocolo DHCP e o protocolo FTP. O protocolo HTTP ele é o principal protocolo utilizado pela internet e pela web hoje. Vem da sigla que significa Protocolo de Transferência de Hipertexto. Ele é o principal protocolo que facilita a navegação entre sites, ou seja, ele é um ambiente que fornece que as informações sejam enviadas de um servidor para um computador ao qual seja feita a requisição. A principal arquitetura desse tipo de protocolo é a arquitetura cliente-servidor, como a gente viu lá no primeiro capítulo. Essa é uma arquitetura que se baseia através de um computador cliente, que faz a requisição, ao qual ele vai pela internet, chegando ao servidor, ele busca o conteúdo web e volta pelo mesmo caminho, que é a internet, até o computador ao qual foi feita a requisição. E ele como já foi falado, ele é utilizado hoje por todo o segmento web e facilita essa comunicação. Agora a gente vai falar sobre o HTTPS. Ele é idêntico ao protocolo HTTP. A diferença é o S, que significa seguro, o S de segurança, que ele tem as funções da arquitetura, baseado na arquitetura cliente-servidor, faz o requerimento e volta. Só que, diferentemente da arquitetura HTTP, o S de segurança, no caso, são um conjunto de programas e softwares com alguns outros protocolos que fazem com que as informações fluam de um lado para o outro de forma coesa e segura, garantindo assim a integridade dos dados, como também a disponibilidade dos mesmos ao chegar no seu destinatário. Agora a gente vai falar um pouco sobre o protocolo DHCP, que significa Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede. Esse protocolo é utilizado hoje para facilitar a distribuição dos IPs. Os IPs, vocês devem já estar cientes que são os IPs, vocês já devem estar cientes que são o Internet Protocolo. Eles são meio que RGs dos computadores e fazem com que os mesmos se conectem com a internet e com o conteúdo da web. O protocolo DHCP ele pode ser automático, ao qual ele é utilizado muito nos modems e roteadores hoje, faz a distribuição automática dos IPs dentro da rede. Ele pode ser dinâmico, ao qual você faz certas configurações e alguns IPs eles podem ser modificados em determinadas situações. E também existe um DHCP manual. O DHCP no modo manual, ele faz a distribuição dos IPs, porém, ao reiniciar essa máquina ou equipamento, as configurações anteriores ainda vão estar salvas, ou seja, a minha máquina tem o IP 192.168.0.10. Se eu reiniciar no modo automático, assim que eu reiniciar meu servidor DHCP ou meu computador, no final, que era para ser 0.10, vai ser 0, pode ser o 10, mas também pode ser outro IP aleatório. Já no manual, não. Se eu colocar o 192.168.0.10, assim que eu reiniciar a máquina, as configurações elas vão estar as mesmas. Assim,
tendo meu IP com final 10 até eu modificar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o protocolo FTP, que é o Protocolo de Transferência de Arquivos. A principal característica desse protocolo é a arquitetura cliente-servidor, que hoje é uma das bases da conexão de internet, como a gente viu na arquitetura HTTP e HTTPS, que o cliente ele faz o requerimento vai pela rede através dos cabeamentos, chegando ao servidor. O servidor ele olha o requerimento, busca os dados e volta pelo mesmo caminho, só que inverso. E uma das principais observações sobre esse protocolo é que muitas vezes ele é protocolo local, que é o protocolo LAN. E acho que vocês estão lembrados, uma das ramificações da internet é a intranet, que é a internet local, geralmente utilizado por empresas. E muitas empresas utilizam esse protocolo FTP para fazer uma transferência local, ao qual ela quer que seus arquivos, e-mails fiquem disponibilizados para toda a empresa, porém de forma exclusiva para as pessoas da empresa. Utilizando esse protocolo, também, na maioria das vezes, é utilizado servidores locais, servidores em LAN. Agora a gente vai falar um pouco sobre o protocolo TCP/IP. O protocolo TCP/IP nada mais é do que a combinação de outros dois protocolos pré-existentes, que é o protocolo TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, e o protocolo IP, que é o protocolo de internet, que é responsável pela navegação do computador pela internet. Nesse protocolo existem 4 camadas. Camadas essas que facilitam e se interligam aos outros tipos de protocolo, alguns citados anteriormente, como também outros que fazem regras a determinados tipos de conexão. Dentre essas camadas, há a camada de aplicação, transporte, rede e interface ao meio. Basicamente, a informação pelo sistema de protocolo TCP/IP através das camadas se dá através do requerimento, que é feito na camada de aplicação. Esse requerimento é processado, criado em vários tipos de informações e mandado para a camada de transporte. Essa camada de transporte, ela recebe esses requerimentos de forma desordenada, ordena-os, criando pequenos pacotes que são colocados e mandados para a camada de rede. A camada de rede recebe esses pacotes, organiza-os novamente e mandados para a camada de interface ao meio. Nessa camada, os pacotes eles viram datagramas, ao qual são mandados para a interface física e são enviados para a própria internet em si. Agora a gente vai falar um pouco sobre cabeamento estruturado. Aí nisso a gente pode ver essa imagem aqui, que é uma ilustração de como funciona um cabeamento estruturado. E cabeamento estruturado, o que é cabeamento estruturado? Cabeamento estruturado é um método de padronização de cabear uma rede considerando as normas de segurança. Como já foi citado anteriormente, existem empresas que padronizam esse tipo de cabeamento, como a NSI e a ITIA, que esse cabeamento estruturado vai ser responsável por melhorar as práticas e dar um maior aproveitamento dos recursos e equipamentos dentro da rede. Agora, o porquê desse cabeamento estruturado? Para quê? Minha rede está normal, minha rede... Não é assim. O sistema de cabeamento estruturado ele é bastante importante por ter uma arquitetura aberta. Como ele segue uma lista de requisitos, uma lista de padronização, ele está bem aberto a mudanças, a implementações. Mas vocês sabem hoje que a tecnologia está cada vez mais avançando e todos os dias, todas as horas, todos os meses, nascem novas tecnologias. E as empresas elas têm que ter uma arquitetura aberta para ser implementado novas tecnologias. Outro motivo ao qual ser colocado o cabeamento estruturado é que os meios de transmissão e disposição fixas, eles ficam padronizados. Como eu falei, eles seguem a regra de padrões, enquadrados em padrões internacionais, que facilitam esse tipo de translado de dados. Os dados eles começam a fluir de forma mais sistemática, de uma forma mais ágil. Quanto melhor o cabeamento, melhor a qualidade das informações que vão ser fornecidas pelo mesmo. Outra coisa sobre o cabeamento estruturado que vale a pena colocar é que é um projeto, como já foi falado,
É um projeto de instalação sistemático. Ele segue padrões, ele segue um sistema ao qual foi preparado anteriormente e vai facilitar futuras implementações, como também a facilidade do controle e administração do sistema de cabeamento. Imagina você com um cabeamento desse na imagem à esquerda, identificar esse cabo para facilitar a resolução do problema é um pouco impossível, não é? Não precisa nem dar muitos motivos, essa imagem é autoexplicativa. Agora imagina você, tem esses 10 andares, deu problema no terceiro computador do quinto andar, da segunda sala do quinto andar. Com o cabeamento da direita, como você vê, é um cabeamento mais estruturado, mais organizado, padronizado, é bem mais fácil você compreender o ponto do problema e tentá-lo resolver mais facilmente. Beleza? E aí chega ao ponto-chave do cabeamento estruturado. Qual o papel do especialista em redes nesse processo? Bom, já é da ementa do curso de vocês, vai ser preparado, vocês estão sendo preparados para serem futuros técnicos em rede. Pessoas que vão, além de criar, executar, como também cuidar de todos os processos que são utilizados hoje nas redes de computadores. Em um ambiente ideal, qual é o principal papel desse especialista de rede? Qual é o principal papel de vocês? Vai ser cuidar, administrar, fazer manutenções preventivas, como também manutenções corretivas, de forma simples, ao qual deixa a rede sempre disponível para os usuários. Mas agora no ambiente real, como vocês veem aí, você vai ser responsável por fazer você vai ser responsável por fazer todo o ambiente, como desde a limpagem, a padronização, a certificação, para que o ambiente fique propício a ser utilizadas boas práticas para que a rede fique sempre disponível para os usuários. Agora a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas de teste e diagramação de rede. Como a gente falou anteriormente, as redes de computadores, elas são um conglomerado de vários equipamentos, sejam eles computadores, dispositivos switches, roteadores, hubs, bridges, como também celulares. São todos esses equipamentos que se conectam e fazem com que a informação flua. Mas muitas vezes, para um técnico em rede, o ambiente, principalmente para se fazer um cabeamento estruturado, ele tem que fazer um estudo prévio, uma análise do espaço a ser implementado o cabeamento estruturado, como também as possíveis simulações de como a rede vai interagir dentro desse ambiente. Para isso existem ferramentas de teste e diagramação de rede, que ajudam a simular uma rede de computadores através de equipamentos e configurações que são presentes nas situações reais hoje. E como também criam sistemas interativos e fazem testes, ao qual vai dar uma prévia de como a rede vai ser simulada num determinado espaço. Hoje, existem várias ferramentas que auxiliam o técnico em rede a fazer essas simulações, esses testes. As duas principais que eu trouxe para vocês na videoaula hoje, que é o PackTrace da Cisco, que é uma empresa de equipamentos de computação, uma multinacional, que cria um dos melhores equipamentos hoje do mercado, saem dessa empresa. E a Visio, que é um programa da Microsoft, que ele é responsável por fazer diagramas, e um desses diagramas são diagramas de redes, que facilitam a vista do fluxo de como funcionam as informações e como estão designadas as topologias dentro da rede. Começando aqui pela ferramenta, que é o Cisco PackTrace. Ele é uma ferramenta, como já foi citado, bastante conhecida da Cisco, que permite a simulação de uma rede de computadores utilizando equipamentos e configurações presentes em simulações reais. Esse software é bastante interessante porque ele, além de utilizar os equipamentos, ele vem com as mesmas configurações dos equipamentos. Você coloca as conexões e ele já simula como os dados vão fluir dentro dessa rede. As principais características desse software é que ele tem uma interface bastante simples, ela é autoexplicativa. Os equipamentos, os componentes do software, eles são bastante intuitivos.
Tem suporte multimídia, você pode implementar outras ferramentas dentro, seja imagens, dentro do seu projeto. Ele é um software educacional, por ser um software educacional, ele é grátis. Esse foi o presente que a Cisco deu para nós da área de rede de computadores. E como vocês veem aí um layout de um software da Cisco, particularmente eu só vejo um problema nele, a estruturação dos cabos. Eles ficam um por cima do outro, porém a sua funcionalidade é perfeita. Ele dá diversas ferramentas, faz diversas ferramentas de teste, conexões, switches, roteadores, como também diversos tipos de computadores, ao qual eles interligados, eles fazem a simulação de como o dado vai rodar dentro da rede. Outra ferramenta também que eu acho bastante interessante é o Visio, que é uma ferramenta da Microsoft, ela é paga, não é grátis, não deu esse presente que nem a Cisco nos deu, mas ela é bastante interessante, pois ela é utilizada na criação de diagramas de diversos tipos, seja organogramas, fluxogramas. Organogramas e fluxogramas são mais para a área empresarial, que organogramas diz a organização de um determinado trabalho, uma determinada atividade, tarefa. Fluxogramas são diagramas utilizados para um fluxo de um determinado tipo de trabalho. Modelagem de dados, principalmente para quem mexe com banco de dados, para fazer uma prévia de como vai ser elaborado o banco de dados final. Planta baixa, como uma implementação a mais, que facilita na implementação de determinados tipos de diagramas, como exemplo, o diagrama de rede. Você pode implementar um diagrama de rede, que é feito no Visio, como também desenho de topologias, que é bastante interessante feito nesse software. Além de você criar essas topologias, você pode interligá-las dentro de uma planta baixa que você pode criar dentro do software. E nessa segunda imagem a gente vê um pequeno layout de como funciona um sistema bem simples. Como a gente pode ver, a gente vê alguns servidores conectados em cima, os desenhos dos computadores embaixo, dos usuários, conectados a um concentrador, que deve ser um switch aqui. Diferentemente do PackTrace, o Visio ele cria só o diagrama, ele não faz teste. Ele é utilizado para você fazer um mapa geral de toda a rede, de forma mais rápida, como também desenhar as topologias ao qual a rede possui. E essa foi nossa terceira aula, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo passado. Qualquer dúvida, como eu já falei nas outras aulas, vocês postem no fórum que eu vou responder as atividades e responder suas dúvidas da melhor forma possível, beleza? E tá aqui os anexos para vocês, se vocês querem, para vocês se aprofundarem. Em primeiro lugar, as referências, de onde foi que peguei cada conteúdo da aula, e os anexos ao qual vocês queiram se aprofundar com videoaulas das ferramentas que a gente vai trabalhar no nosso último encontro, beleza? Tá, no nosso primeiro link a gente tem um curso de introdução ao PackTrace, para vocês pegarem as ferramentas de forma mais rápida, e um curso básico de diagrama de rede, como também um curso um pouquinho mais avançado sobre um diagrama no Visio, ok? E essa foi a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.